A paz do Senhor a todos. Quero compartilhar um texto com você nesse dia, que se encontra em Lamentações, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Nós vamos observar no livro de Lamentações o motivo das lágrimas de Jeremias, que era conhecido como profeta das lágrimas. Nós vamos ver os lamentos a qual ele insere nesse livro, os lamentos por causa da nação de Israel que estava longe da presença de Deus. A nação havia se distanciado de Deus e havia rejeitado a intimidade e um relacionamento mais próximo com o Senhor. O povo estava na prática do pecado, fazendo coisas que não agradavam a Deus, tendo ídolos, adorando a deuses pagãos. E isso Jeremias sabia que acarretaria um grande sofrimento e um exílio prolongado. Lamentações traz a ideia de um poema triste, um lamento fúnebre sobre a queda de Jerusalém. No capítulo 5 nós vamos observar que em tempos de aflição, o crente verdadeiro, ele deve voltar-se para Deus em oração. E Jeremias assim faz. Ele roga a Deus, ele ora a Deus, ele clama a Deus por misericórdia, para que Deus tenha misericórdia do povo, para que Deus tenha misericórdia da nação. E ali ele pede ao Senhor que o Senhor possa renovar os seus dias como antes ou como dantes. O livro de Lamentações, ele nos mostra o quadro amargo do sofrimento experimentado pelos habitantes de Jerusalém, que quando se afastam de Deus, quando estão longe da presença de Deus, ali eles começam a sofrer, ali eles começam a padecer, e ali eles começam a sofrer nas mãos dos seus inimigos, por conta que eles tinham rejeitado, eles tinham se afastado da presença de Deus. No tempo do Antigo Testamento, sempre quando o povo de Deus estava próximo do Senhor, a nação prosperava, a nação era abençoada. Mas quando o povo se afastava de Deus, ali o povo começava a sofrer, começava a passar fome, começava a passar por lutas e a passar por dificuldades. O contexto desse capítulo fala sobre isso. Mas o que Deus fala no nosso coração nesse dia é que nós precisamos voltar a clamar ao Senhor pelo um renovo espiritual em nossas vidas. Um renovo da parte de Deus. Um renovo para que Deus possa trazer de volta em nosso coração novamente a sua presença, novamente o desejo de estar na sua presença. Que nós possamos orar, que nós possamos clamar e pedir ao Senhor: renova os nossos dias como dantes. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. É tempo de nós voltarmos a estar mais próximos de Deus. É tempo de nós voltarmos a estar mais perto do Senhor. No sentido espiritual, o que o Senhor quer é que nós voltemos a estar na dependência dEle novamente. No sentido espiritual, o Senhor quer que nós voltemos a estar novamente em oração, em intimidade com o Senhor. Voltar a fazer aquilo que fazíamos anteriormente. Talvez você que ouve essa palavra nesse dia, você era uma pessoa que orava muito, você era uma pessoa que lia muito a palavra de Deus, você era uma pessoa que as suas prioridades estavam com as coisas dos céus. Mas ao passar do tempo, parece que esse amor, parece que esse fervor, ele esfriou um pouco. Mas o Senhor fala ao seu coração: volte para a oração, volte para a leitura bíblica, volte a ter novamente a intimidade que você tinha com o Senhor, aonde o Senhor era a sua prioridade, aonde o Senhor era a sua prioridade diária. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos, amigos, precisamos, meus irmãos, voltar à oração. Oração para receber uma palavra para pregar. Oração para receber um louvor para cantar.
oração para receber uma orientação divina daquela decisão que nós precisamos tomar, daquela decisão que nós precisamos aplicar à nossa vida. Precisamos voltar para a oração, e a oração vai nos levar mais próximos de Deus, a oração vai nos renovar, a oração vai nos converter, a oração vai nos levar para próximos de Deus. É tempo de nós voltarmos a fazer aquilo que fazíamos anteriormente com relação a Deus e a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Que nesse dia possamos começar a aplicar na nossa vida esta oração. Renova, Senhor, os nossos dias como dantes. Tendo o renovo de Deus nas nossas vidas, não seremos isentos de lutas, não seremos isentos de dificuldades, mas nós teremos a força de Deus, a graça de Deus, para nós vencermos qualquer dificuldade que possa surgir na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como a nação de Israel, ali, mesmo próximos de Deus, batalhas eles passavam, mesmo eles estando no centro da vontade de Deus, eles passavam por lutas e dificuldades, mas eles tinham a certeza que o Senhor pelejaria por eles. Bendito seja o nome do Senhor, e eles seriam vitoriosos pelo poder, pela graça e pela misericórdia divina. Mas quando o povo se afastava de Deus, as lutas, as provas, elas aumentavam e o povo sofria. Para a nossa nação, nos dias atuais, o que nós precisamos é voltar ao Senhor, voltar para a presença de Deus, voltar a ter intimidade com o Senhor, porque isso vai nos fazer prosperar, porque isso vai nos fazer vencer toda e qualquer dificuldade que surgir na nossa frente, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Meu amigo, minha amiga, esta palavra é bem direta ao nosso coração. Voltemos-nos para a oração, voltemos para ter novamente intimidade com o Senhor, porque isso agrada ao Senhor nosso Deus, e isso vai trazer benefícios para nossas vidas, principalmente nossa vida espiritual. Que Deus em Cristo possa te abençoar muito mais. Lembre-se, volte para a oração. Você que orava, você que tinha um período devocional, você que tinha um momento de intimidade com o Senhor durante o seu dia, se assim você não tem feito mais, volte novamente para a oração. Volte novamente a ter intimidade com o Senhor. Volte novamente a clamar, a chorar, a suplicar ao Senhor para receber de Deus aquilo que Ele tem para nos oferecer, para nos revelar através da sua presença, através da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração, que Deus em Cristo lhe abençoe muito mais, em nome de Jesus.